Muito obrigado, muito obrigado. Você é uma telha? Uma pergunta estranha, é uma reflexão que o professor Masaru Taniguchi pede para você fazer. Você é uma telha? Acho que ninguém se perguntou, já se perguntou se é uma telha. Eu mesmo, eu sou uma telha? Não, nunca fiz essa pergunta. Mas agora eu estou me perguntando, eu sou uma telha. O que é ser uma telha? Que é um telhado? O telhado tem um papel muito importante na construção, na casa em si. A casa sem telhado, cai chuva, vento, entra poeira, entra sujeira, entra água, estraga tudo que está dentro da casa. Você não pode dormir quando chove, quando venta, quando tem vendaval, tempestade, frio, protege da friagem, da umidade. Ela tem um papel fundamental. Por que o professor Massar pergunta, você é uma telha? Qual o problema de ser uma telha? Professor Massar Taniguchi, como ser uma pedra preciosa, um diamante, algo que nunca perde o valor, como um diamante? Ele diz assim, existem pessoas como o professor Baiken Imai. O professor Baiken Imai era o mentor, seria um pai espiritual do professor Masaru Taniguchi, que preferia ser pedra da fundação de uma casa, de um edifício, ou telhado de uma casa, do que fachada da casa. Ou seja, é uma pessoa que preferia ser o suporte e não aparecer do que ser uma fachada da casa. Preferia ser fundação de uma casa. O professor Masaru Taniguchi diz assim, não é nada ultrajante ser telha, porque é útil para proteger casa, mas telha sempre será uma telha, com o tempo perde seu valor. Não há necessidade de ser uma telha pelo resto da sua vida. E isso é a grande verdade, é uma reflexão. É importante ser telha, não há nada errado em ser uma telha. Mas você pode ser mais do que um telhado, simplesmente. Não pode ser uma telha pelo resto da sua vida, porque telha estraga, perde seu valor. Você tem que ser alguma coisa que tem valor eterno, uma pedra preciosa, um diamante. E ele diz assim, você é um diamante. E pergunta, você é um diamante sintético ou um diamante autêntico? O diamante sintético, quando exposto ao sol, perde gradualmente o brilho, perde o seu valor, mas o diamante autêntico nunca perde o brilho e não perde o seu valor. Como ser diamante autêntico que não perde valor com o passar do tempo? Pelo contrário, é ainda mais valorizado. Ele diz assim, você é distinguido como diamante autêntico quando você recebe uma responsabilidade maior, porque você tem a oportunidade de brilhar, de crescer e mostrar o seu brilho, que é o seu valor. Se você não assumir responsabilidade, você nunca vai mostrar o seu brilho. Quando alguém te dá uma responsabilidade, significa que te deu uma oportunidade de você brilhar, crescer e mostrar o seu brilho, mostrar que você é mais do que uma telha, você é uma pedra preciosa. Você é uma pedra preciosa. Todas as pessoas, sem exceção, carregam dentro de si uma pedra preciosa, que é a nossa vida. No caso da Seichonoye, na Sutra é tratado como vida, espírito, que é a nossa natureza divina, Filho de Deus, que aloja em nós. Na Seichonoye, chamamos esta pedra preciosa, essa vida preciosa de Jisso. Na Sutra está escrito, o homem, cuja natureza é real, é vida, é espírito, desce o casulo de carne com fios da mente, nele instala a si próprio, ou seja, a vida,
a vida de Deus se aloja e seu espírito. Por que se instala a vida de Deus e seu espírito? Porque o espírito é a força mental da vida espírito. A vida espírito cria com sua força mental uma entidade chamada espírito, que também é dotado de força mental, que é a nossa consciência, que habita em nós. Por isso que na outra sutra também consta: a mente que deixou o corpo mantém a sua individualidade com a sua força mental. A isso chamamos de espírito. Espírito, então, é a força mental emanada da vida de Deus que está dentro de nós e que mantém a sua individualidade após deixar esse corpo. É uma energia viva, não é simplesmente uma ideia, como uma ideia nossa. A ideia é uma energia mental, mas ela não tem vida. O espírito, pelo contrário, ela é emanada da vida, espírito, e é dotado daquilo que nós chamamos de vida. Todo mundo sabe disso, fala disso. Nós sabemos que se a vida deixar de existir, nós morremos. O que é a vida? Para Seichanoye, é o espírito, é a vida de Deus, que com sua força mental cria uma entidade chamada espírito, que é dotado de própria força mental. Na Sutra também explica essa questão. O homem é luz emanada de Deus, ou seja, Deus na sua essência. Na Sutra Sagrada, inclusive, diz: a natureza real do homem é homem-Deus. Por isso, o reino de Deus está dentro de vós. Por isso, quando manifestamos o Dissou, o Deus que habita em nós, revelamos Deus na nossa vida. Quando nós revelamos Deus na nossa vida, tudo se realiza, tudo vai para o seu devido lugar, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e manifesta a paz, a harmonia, a saúde, a alegria, a felicidade. Você é uma pedra preciosa que não consegue mostrar o brilho porque está encoberto pela ilusão, pecado ou crença. Você é uma pedra preciosa, o Dissou é uma pedra preciosa, que tem o seu brilho, mas não consegue mostrar o brilho porque está encoberto pela ilusão, pecado ou crença negativa. O que é ilusão, pecado ou crença negativa? Em linhas gerais, está falando da mesma coisa. Ilusão, pecado ou crença negativa é a mesma coisa. São o quê? São sujeiras mentais gravadas no subconsciente, conhecidas religiosamente como pecado. Pecado seria religiões que têm Deus como seu centro, e no caso do budismo usa o que tem o Buda como seu centro, usa o termo ilusão ou karma negativo, popularmente é conhecido como crença. Crença negativa seriam as sujeiras. Essas sujeiras é que encobrem o Dissou, o diamante perfeito que está dentro de nós, a perfeição que está alojada em nós. A isso Seichanoye chama de encobrimento da natureza divina, encobrimento do Filho de Deus. É sujeira, ela encobre. Quando sujeira encobre alguma coisa, um carro, um móvel ou qualquer objeto, esconde, não deixa aparecer. Às vezes encobre de tal forma que deforma, você não consegue ver, assume até uma forma, parece uma coisa. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Crença, a mente em ilusão profunda, dá a sua forma, uma imagem falsa, dá forma à sua crença e cria uma imagem falsa. Imagem falsa são as doenças, os sofrimentos, as dores, as dificuldades. Ela cria, ela tem uma força. Embora seja uma sujeira, ela tem uma energia negativa que consegue criar as coisas, mas é
é uma energia que você mesmo gravou através do seu pensamento, do seu sentimento. Então, basta remover, eliminar essas sujeiras mentais, que vai revelar o Deus que está dentro de você. Ou seja, quando Deus se revela, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável, ou seja, manifesta o paraíso na sua vida. Este mundo é o mundo da manifestação da mente, portanto, você tem que pensar o quê? Eu sou eu sou perfeito, eu sou pedra preciosa. Quem pensa que é só uma telha, com o tempo fica inútil, sem valor, porque não se lapida e se deteriora, exatamente. Por isso que é aquela reflexão, você é uma telha. Você não pode ser uma telha só, porque telha, embora tenha sua utilidade e validade, é importante, mas com o tempo deteriora, perde o seu valor, perde o seu brilho e fica inútil, vira uma sucata. Mesmo a pedra preciosa não brilha enquanto não for polida. De que modo se faz este polimento para mostrar o brilho? O diamante bruto, ela não tem nenhum brilho, basta ver quando foi extraído, ela não mostra aquele brilho, mas depois que cai na mão de um joalheiro, né, de um perito, consegue dar o formato certo e o brilho que valoriza milhões de vezes. A pedra preciosa se submete com satisfação à fricção de um esmeril áspero e grossa lixa para poder mostrar o seu brilho. Então, para o ser humano, o homem, mostrar o seu brilho, a pedra preciosa que está dentro de cada um de nós, nós devemos enfrentar com satisfação situações onde fazem esse trabalho de polimento, que são situações de dificuldades e tarefas de grande responsabilidade. Como fazer, como assumir. Então, essa é a parte muito importante que o professor Masaru Taniguchi diz que na Seichonoye existem basicamente dois métodos. O método estático, que é a meditação, mentalização, e o método dinâmico, que está escrito no livro A Verdade da Vida, volume 7, Vida Cotidiana, que trata desse método dinâmico, ou seja, o modo de viver da Seichonoye. Então, lá dentro, vai dizer assim, você tem que assumir responsabilidade. Assumindo responsabilidade, ou seja, papel de telha que cobre uma casa que suporta calor do sol, ou assumindo o papel de fundação de uma casa que sustenta enorme peso com alegria, sem reclamar. Se você fizer isso repetidas vezes, com alegria, sem reclamação, manifestará a pedra preciosa, o Dissô, manifesta o Dissô, que é a sua capacidade infinita, que é a sua força física e força mental, duplicada, triplicada, quintuplicada, ela manifesta uma força infinita. Por isso que diz, você consegue multiplicar, triplicar, quintuplicar sua força física e força mental. Não é milagre. É tua força física, tua força mental que vai ser multiplicada através da força da vida que aloja dentro de você. Quando você fizer isso, você passa a mostrar o brilho da pedra preciosa, mostra o valor que tem dentro de você, valor da pedra preciosa, e você vai conquistar as riquezas, as coisas boas da vida, a prosperidade, vai ter saúde, vai ter alegria, vai ter paz, vai ter harmonia na sua vida. Isso é uma reflexão. Você é uma telha. Depois desse vídeo, todos vão responder.
Não, eu não sou uma telha. Posso ser uma telha, mas não sou uma telha. Muito obrigado, muito obrigado.